O grupo é formado por Maria Luísa, Yuri Moreira e Yuri René. O Moreira não gravou as partes que ele iria falar, mas ele ajudou bastante fazendo o roteiro. E a gente vai deixar os links e uma videoaula aqui embaixo na descrição. É só olhar quem quiser ver a matéria completa. E bora lá com o Yuri René falando um pouco sobre as consequências do cangaço lá com ele. Quais foram as consequências do cangaço? A maior contribuição do cangaceiro foi a cultural nacional. O modo de vida do cangaço, seu modo de vestir, suas tradições estão presentes em diversas manifestações culturais do Brasil. E o cangaceiro, como o Lampião, foram temas de músicas diversas de artistas, assim como de cordéis, pescoços, de teatro, filmes, entre outras manifestações artísticas. O modo de vestir do cangaço também inspirou em diversos artistas, como Luiz Gonzaga e Rei do Baião, etc. Neocangaço. No início da década de 1900, surgiu no Brasil um fenômeno social que passou a ser chamado de neocangaço. O mecânico de automóveis, seu Valdetório Benevides, cangaceiro, foi acusado de roubar acompanhado de seu primo um dos automóveis e os dois acabaram presos pela polícia militar do Rio Grande do Sul. Valderci afirmou que foi humilhado pelos policiais e torturado que era inocente. No início dos anos 2000, Valderci formou um grupo que iniciou os ataques diversos à cidade do sertão nordestino, só usando muitas vezes as táticas antigas do cangaceiro, entrando nas cidades de supremacia, dominando as formas policiais localizadas e praticando sequestro. Valdeci e seu bando atacaram aproximadamente 100 municípios em 3 anos. Atualização. Foi morto em 2003 por policiais que afirmaram que ele morreu em uma trocação de tiros. Já sua família afirmou que se rendeu depois foi assassinado. Seu enterro reuniu mais de 10 mil pessoas, muitos deles com a faixa em sua homenagem. A partir de 2022, novos grupos de neocangaços surgiram no Brasil, sobretudo na região sudeste. Esse grupo são compostos por dezenas de bandidos com armamento pesado. Eles dominavam pequenas e médias cidades e atacam instituição financeira entre 2020 e 2023. O grupo de neocangaceiros realizou 7 grandes ataques no sul e sudeste do Brasil. O cangaço foi uma forma bandística social ocorrida no nordeste do Brasil entre 1830 e 1940. O termo cangaço provém de uma peça de madeira utilizada na cabeça de gado para fins de transporte, visto que os cangaceiros eram sinônimo de carregadores de muito presentes. Os cangaceiros viviam em bandos com roupas de couro, rifles e facas e peixeiras, saqueando fazendas, sequestrando e matando fazendeiros e impondo respeito por onde passava. Eles viviam em um contexto em que a população passava por grande necessidade devido à seca na região e fome que assolavam, enquanto os corcéis, grandes proprietários das terras e fazendas, dominavam diatoriamente. Resumo sobre o cangaço. O cangaço foi uma forma bandística social ocorrida no Nordeste do Brasil entre 1830 e 1940. A palavra cangaço vem de canga, uma peça de madeira utilizada na cabeça de gado para fim de transporte. Os cangaceiros se caracterizam como um movimento social armado, contextualizado por disputas políticas por terrenos e lutando pela honra. Os principais cangaceiros surgiram entre 1830 e 1870, mas foi entre 1990, no contexto proclamado da República, que o movimento se popularizou. Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido como Lampião, foi um famoso cangaceiro que recebeu o título de Rei do Cangaço. Maria Gomes da Oliveira, mais conhecida como Maria Bonita, esposa de Lampião, foi a primeira mulher integrante no grupo dos cangaceiros. O que foi o cangaço? O cangaço foi uma forma bandística social ocorrida no Nordeste
do Brasil em 1890, apresentado o termo bandístico, está associado ao crime no contexto cangaceiro. É representado como práticas homicidas, sequestros e assaltos que se caracterizavam como residenciais a convicções civilizadas, como o nome de bandidos sociais. Não pode. Origem da palavra cangaço. A palavra cangaço vem do canga, uma peça de madeira utilizada na cabeça de gado dos a fim de transporte. Os cangaceiros tinham uma vida seminômade, carregando muitos pertences em sua caminhada, por isso a analogia da palavra. Agora, bora aprofundar sobre os cangaceiros e como iniciou o cangaço. E os cangaceiros eram caracterizados por suas roupas e chapéus feitos de couro. E lembra disso, que vai ser retomado pouco depois. Agora, bora falar um pouco mais sobre a história do cangaço. O cangaço era tipo um grupo social armado que surgiu no Nordeste do Brasil lá no final do século XIX e no começo do século XX, por causa de brigas, mais conhecidas como tretas políticas e sociais e territoriais. Os cangaceiros eram caras do sertão que andavam armados e com roupas de couro. E viviam em dois grupos diferentes. Os satisfatórios, que faziam tudo que os proprietários de terras mandavam. Só que, em troca, eles recebiam alguma coisa que eles queriam. Já os independentes, que sabiam que faziam crimes por vontade própria, só que faziam o que queriam, não porque alguém mandou. Essa é a grande diferença entre esses dois grupos. Só que alguns dos independentes achavam que eles estavam fazendo a justiça. Eles faziam um baita estrago, roubando e colocando respeito. E o cangaço cresceu livre na época dos coronéis. Só que parou quando o governo percebeu isso. Aí apertou as coisas um pouquinho mais pro lado dos cangaceiros, lá para 1930 e 1945. Já o Lampião era conhecido como um tipo de chefe, o rei do cangaço. O mais famoso, mandava bem e tinha bastante carisma. A Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar num bando desses. E teve alguns outros cangaceiros muito importantes, como Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Zé Baiano e Corisco, que eram os apelidos deles. E tudo sumiu quando o Lampião e Maria Bonita foram mortos em 1938. Numa arapuca em Sergipe. As caras dos cangaceiros foram mostradas para o mundo todo, só que nunca mais foram vistas com o passar dos anos depois. Só dando uma passadinha para avisar que os links das fontes vão estar aqui na descrição daqui de baixo. Agora eu vou falar os principais cangaceiros e os seus nomes, para que vocês saibam, e os motivos logo depois. Os cangaceiros eram Lampião, que era o Virgulino Ferreira, Maria Bonita, que era Maria Gomes de Oliveira, o Quinta-feira, Jorge Horácio Vilar, Mergulhão, Antônio Juvenal da Silva, Luiz Pedro, Elétrico, Manuel Miguel dos Anjos, Alecrim, Pedro Vieira da Silva, Lucas Evangelista, Lucas Ferreira,
Ferreira não, Lucas Feira. Jesuíno Brilhante, Jesuíno Alves de Melo Calado. Corístico, Cristino Gomes da Silva Cleto. O último cangaceiro. Agora bora aprofundando a história deles. O Jesuíno Brilhante era conhecido como cangaceiro romântico. Perambulou vários dias do seu bando. Ele perambulou com o seu bando em 1870. Seus principais inimigos eram aqueles grandes coronéis da região. Muitos afirmam que ele não atacava os pobres e pequenos comerciantes, o que lhe deu o apelido de romântico. Antônio Silvino e seu irmão entraram para o cangaço em 1897, após o assassinato de seu pai. Tinha a empresa The Great Western of Brazil Railway Company. Desculpa aí pelo inglês, que eu não sou muito boa nada. Como grande inimiga. Essa empresa construiu ferrovias no Nordeste. E Silvino considerava que, para destruir os trilhos da empresa e sequestrar alguns de seus funcionários. E foi preso em 1914, o ano da Primeira Guerra Mundial, até 1937. Tinha o Zé Baiano, o ferrador de gente. Era o lugar-tenente do bando de Lampião. E ficou conhecido por sua extrema crueldade. Ele tinha um ferro de marcar gado com as letras JB, de José Baiano. E com ele queimou as mulheres. Na visão dele, tinha um comportamento inadequado. Foi traído por um coiteiro e morreu em uma emboscada em 1936. Corisco, nascido como Cristino Gomes da Silva Cleto, entrou para um cangaço após sofrer perseguições de um coronel por ter assassinado um de seus joguiços. Jangunços. Era um membro do grupo de Lampião. Louro, alto e considerado muito bonito na época. E também tinha o apelido de Diabo Louro. Era considerado um cangaceiro violento. Após o assassinato de Lampião, assassinou uma família inteira por achar que ela tinha entregado o bando, e o que de fato não aconteceu. Foi assassinado por volantes em 1940.